fazer, mas porque Deus tinha uma obra, porque Jesus tinha algo a realizar naquele dia, naquele lugar, naquela hora, na vida daquela mulher. E a palavra então em João 4 vai dizer que se era necessário passar por Samaria, e Jesus ele viu um poço e parou ali, se assentou no poço e mandou os seus discípulos irem até a cidade para que fossem buscar comida. E ali ele permaneceu, e já era o horário por volta de meio-dia, um horário incomum para que fossem buscar água no poço. Mas havia uma mulher que estava indo naquele horário buscar água naquele poço. E eu fui pensando, e o Senhor foi trazendo ao meu coração, uma pessoa quando ela vai num lugar, num lugar onde ela sabe que é movimentado, mas ela não quer encontrar com ninguém, ela vai num horário diferente. Porque quando a gente não está bem, quando nós temos os nossos conflitos, às vezes a nossa alma está doendo, ou quando nós acordamos naquele dia que nada está bom, nós não queremos falar com ninguém, nós não queremos encontrar com ninguém. Você quer sair na rua às vezes e você precisa fazer alguma coisa na rua e não tem como adiar, você fala assim: tomara que eu não encontre ninguém que eu conheço. E é o dia que você mais encontra gente na rua e você tem que parar para conversar. Porque alguém, quando não está bem, nós, seres humanos, quando nós não estamos bem, nós não queremos falar. Porque às vezes nós vamos até ser sem educação com as pessoas, sem querer. Não é porque nós não gostamos daquela pessoa ou porque nós queremos ofender, mas nós não estamos bem e às vezes vamos acabar atacando alguém, sendo mal educados com alguém. E aquela mulher, ela não queria dar satisfação a ninguém. Acredito eu, por isso que ela ia nesse horário. Ela não queria encontrar com ninguém, ela não queria explicar o que estava acontecendo, porque ela sabia que ninguém poderia resolver o problema que estava acontecendo com ela. Eu acredito que essa mulher tinha uma dor na alma tão grande que nem ela mais sabia explicar, que ela tinha feridas no seu corpo, na sua vida, que nem ela mais sabia como resolver. Então ela disse: para que eu não tenha mais que dar satisfação, ou ter que encontrar com alguém para me explicar o que está acontecendo, porque as pessoas não me encontram mais na rua, eu prefiro ficar no meu canto sozinha. E essa mulher, como de costume dela todos os dias, ir neste horário, mas aquele dia era um dia diferente. Ela não sabia ainda, mas era um dia ao qual Deus tinha preparado para que as coisas na vida delas seriam mudadas. E ela chega ali com o seu cântaro para tirar água, e eu imagino Jesus ali sentado, já sabendo de tudo o que ia acontecer, até mesmo sorrindo para ela, porque ele sabia que a mudança tinha chegado. Eu imagino aquela mulher chegando com a sua cara dizendo: nossa, hoje eu vou ter que encontrar com alguém ali, hoje tem alguém ali, eu vou ter que ficar ali, eu vou ter que encarar essa pessoa. E eu imagino Jesus ali, sorrindo, esperando. É hoje que a mudança chega na sua vida. Eu imagino aquela mulher chegando ali naquele poço incomodada, de falar: o que esse homem está sorrindo para mim? O que esse homem está fazendo aqui? Mas mal ela sabia que aquele homem era o homem que mudaria a sua vida. E o Senhor fala para ela: mulher, me dá de beber. E ela logo já retruca: como tu, homem judeu, porque ela já sabia, como tu, homem judeu, pede para mim, que sou mulher e ainda samaritana, de beber? Porque os judeus e os samaritanos, eles tinham uma briga entre si, porque os judeus falavam que tinham que orar no templo em Jerusalém, e os samaritanos iam orar no monte, e eles ali não se entendiam, e muito menos um homem poderia ter contato com uma mulher direto naquela época, porque as regras, os dogmas da época, não poderia ser um homem ficar sozinho com uma mulher, não poderia um homem ter um contato direto com uma mulher, não era bem visto sobre a sociedade. Então ela diz: como tu, homem judeu, pede para mim, que sou mulher e samaritana, algo para beber? E ele responde: se tu soubesses
quem te fala, tu me pedirias e eu te daria de beber. E mais uma vez ela retruca: como que tu podes me dar de beber se tu não tens nada na mão para tirar água do poço? Como se dizendo: o que tu podes me oferecer? Porque ela não sabia quem era. Se ela soubesse, ela não teria retrucado. E quando nós não conhecemos a Jesus, às vezes nós respondemos assim: como que tu pode me dar alguma coisa, sendo que você não tem nada para me oferecer? Quando nós não conhecemos a profundidade do Evangelho, dizemos isso. Sabe por quê? Porque muitas vezes, eu já ouvi isso muitas vezes, e já vi isso muitas vezes, algumas pessoas dizendo assim: eu virar crente? Eu não. Ah, fulano é crente, passa necessidade. Eu virar crente? Eu não. Pra quê? Eu vou ter que perder tudo. Deus vai tirar tudo de mim. Eu tenho dinheiro, se eu for virar crente eu vou perder tudo. Porque não conhece a profundidade do Evangelho. Essa mulher dizia: o que tu podes me oferecer? O que tu, homem judeu, não tem nada nas mãos, está dizendo que pode me dar uma água que é melhor que a água do poço do meu pai Jacó? Porque ela tinha algo concreto nas suas mãos. Ela sabia que aquilo era uma herança, aquilo foi deixado por um homem de herança para os seus filhos, e ali, quando se tivesse sede, poderia ir ali e arrancar água daquele poço, e a sede seria saciada. Mas Jesus estava falando de uma sede espiritual, uma sede que aquele poço não poderia cessar, uma sede que aquela água tirada não tinha resolvido até aquele momento. Porque se fosse assim, então, ao beber daquela água, as suas dores e as suas necessidades seriam saradas, seriam supridas. Mas não é isso que estava acontecendo. Quanto mais daquela água, daquele poço, que ela tinha certeza que estava ali, que era a herança, quanto mais ela bebia, mais sede, mais dor, mais aflição ela sentia. Mas Jesus queria dar algo que suprisse todas as suas necessidades. E aquele diálogo vai continuar. Mulher, se tu soubesses, eu tenho uma água de vida eterna. Uma água que, se você beber, você nunca mais terá sede. E ela responde, então, ela começa a perceber que aquele homem falava de algo muito além do que uma água qual está igual aqui nessa garrafa. A água que estava naquele poço, ela começa a entender. E ela fala, Senhor, então eu quero dessa água. Me dá dessa água porque eu preciso beber. E ele diz, vai, chama teu marido e volta aqui. Ela disse, meu Senhor, eu não tenho marido. E ele diz, dissesse bem, tivesse 5, e aquele que tu possui agora também não é seu. Mas Jesus não estava ali para apontar porque ela teve 5 maridos. Jesus não estava ali para apontar a situação daquela mulher, porque quando se é estudado sobre a situação dessa mulher, vai se entender que ela não era uma mulher que estava naquela situação porque ela escolheu. Ela não estava naquela situação, ela não era uma mulher da vida, ela não era uma prostituta, ela não estava naquela situação porque ela escolheu essa vida. Ela estava naquela situação porque algo foi imposto. Ela teve maridos e os maridos morreram, e assim, para continuar com a sua casa, para continuar com o seu dinheiro, para continuar vivendo, ela tinha que casar novamente. E assim ela foi se casando. E assim ela foi se casando, e cada vez mais frustrada, porque ela dizia, tudo que eu tenho é me tomado, tudo que eu possuo é me tirado. Parece que nada, eu não consigo segurar nada por entre minhas mãos. Tudo que eu toco é roubado de mim. Aquela mulher, ela sofria de grandes dores na sua alma. Mas ela entendeu
do que Jesus falava, de uma água de vida eterna. E o interessante que essa água é a mesma que Ezequiel vai profetizar há 605 anos antes dessa situação. É um rio que desce do trono e purifica o mar, o tornando ele de salgado a doce, e traz peixes e vidas. E era isso que Jesus estava fazendo naquela tarde, tirando toda a impureza da vida daquela mulher, tirando tudo aquilo que tinha deixado ela amarga, porque um mar salgado, ele se torna amargo, ela estava amarga. O rio vinha purificando e trazendo vida e muitos peixes de muitas espécies para a vida daquela mulher, a tornando ela uma evangelista. Porque quando ela entende e ela sai daquele poço, a primeira coisa que ela faz é voltar para a sua cidade e dizer para o seu povo: venham e vejam um homem que diz tudo o qual eu tenho feito, verdadeiramente ele é o Messias. Aleluia. Além de purificar aquela mulher, além daquela água transformar a vida daquela mulher, ele trouxe vida àquele rio. Muitos peixes de muitas espécies foram alcançados através da vida daquela mulher. Porque se você continuar lendo, aquela mulher, ela foi responsável pela passagem, como nós conhecemos a passagem da multiplicação. Porque logo depois que é pregado a ela e ela volta à sua cidade, Jesus permanece ali. E é contabilizado 5.000 homens que pararam para ouvir a sua mensagem, fora mulheres e crianças. Olha o que uma palavra, olha o que o rio de água viva pode fazer através da vida de uma mulher. Ele curou aquela mulher naquela tarde, ele mudou a vida daquela mulher naquela tarde, e depois daquilo muitas mais pessoas foram alcançadas. É este rio que Ezequiel prega, é sobre este rio que Ezequiel está falando. Mas sabe por que muitas das vezes nós não conseguimos viver essa totalidade? Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos viver ou nos tornar igual a essa mulher, uma evangelista, que não reteve aquela água só para si, mas deixou que aquela água fluísse através dela? Porque nós recebemos essa palavra, nós ouvimos, nós paramos até para ouvir Jesus no tanque, nós falamos para Ele dos nossos erros, confessamos os nossos pecados, aceitamos Ele como nosso Senhor e que essa água flua em nós para nos curar, mas nós retemos para nós mesmos. Começamos a reter a água para nós mesmos, e água parada da mente. Água parada, ela vira pântano. E Ezequiel diz que os pântanos, eles não se purificarão. Ezequiel diz que os brejos, eles não produzirão vida. E é isso que acontece quando nós deixamos a palavra do Senhor paralisada nas nossas vidas. É isso que acontece quando nós deixamos esse rio parar de fluir. Quando um rio para de fluir, ele vira um pântano, ele vira um brejo, e no brejo não pode se produzir vida. Não é isso que o Senhor quer para a sua igreja. O Senhor quer que nós alcancemos águas profundas e rios que fluem. O Senhor quer produzir vida através dos nossos rios. Ele não quer só dar uma água nova, uma vida nova. Ele não quer só transformar água salgada em água purificada. Não, Ele quer que esse rio flua e produza muitos peixes e de muitas espécies. É isso que o Senhor quer para a sua igreja. E é isso que eu entendo com essa passagem. Quando Ezequiel diz que ele mediu 500 metros e a água então batia nos seus tornozelos. E ele mediu mais 500 metros e a água batia nos seus joelhos. E depois mais 500 metros e a água batia na sua cintura. Quer dizer,
conhecimento da palavra de Deus. Conhecer quem é Deus, conhecer que Ele pode produzir vida, conhecer que Ele pode dar vida nova, que Ele pode dar prosperidade, que Ele pode dar cura, mas somente conhecer. Águas nos joelhos, nas cinturas, quer dizer somente conhecer a Deus. Somente vir à igreja, levantar a mão, chorar e ir embora e continuar a mesma vida na segunda-feira. Vir à igreja, cumprimentar o meu irmão, mas não ter comunhão. Vir à igreja, conhecer, ouvir, ver os milagres do Senhor acontecer, mas não haver mudança na minha vida. É cada vez mais se transformar num pântano, num rio de águas paradas. É cada vez mais não produzir cura para aquele que está ao meu lado. Porque Ezequiel vai continuar dizendo que aquele rio fluía, e as margens do seu rio cresciam árvores, que as suas folhas não secariam, nunca se secariam. E elas produziriam frutos a cada mês, e as suas folhas seriam usadas como remédio. Olha que palavra poderosa. Está dizendo que um rio, que esse rio é tão poderoso que ele trará prosperidade. Porque peixe, ele significa, ele simboliza a prosperidade e compartilhar a palavra do Senhor, alcançar vidas. Ao mesmo tempo que significa vidas, também significa prosperidade, porque é o alimento. Ele está dizendo que está trazendo o alimento. Frutificar quer dizer que eu vou ser próspera, que eu vou ser frutífera, a sua palavra será reproduzida através da minha vida. E curar quer dizer que a minha vida será usada para curar outras pessoas. Glória a Deus. Mas um rio parado que não pode produzir nada disso, porque as suas águas não serão purificadas. E se está escrito é porque aconteceu e acontece nos dias de hoje. Muitos rios não serão purificados. E é triste ler e saber disso, que mesmo ouvindo essa palavra, mesmo sendo alertados, muitos ainda continuarão com as águas paradas, retendo as suas águas, construindo barragens sobre as suas águas. Porque quando nós recebemos, nós dizemos assim: eu não posso perder. Mas Deus está dizendo: não vai perder, vai fluir. Essa aqui vai embora, mas vai vir uma nova. E essa nova vai embora, mas vai vir outra depois dessa. Quer dizer, vai continuar fluindo e vai vindo coisas novas. Mas por medo de perder a segurança, assim como aquela mulher, não, eu já tenho um poço aqui, um poço que o meu pai Jacó me deu, que ele me deixou. É uma segurança, aquilo que eu consigo ver, aquilo que eu consigo tocar, aquilo que eu sei que se eu colocar uma vasilha lá, eu vou abaixar a vasilha e eu vou puxá-la e ela vai ter água. É a segurança. Construir barragens nos rios, dizendo: eu não vou me arriscar, eu não vou pregar porque eu não vou ter suficiente depois para mim. Não, eu não vou fazer porque eu vou acabar perdendo. Deus vai querer cobrar algo de mim e eu não sei se eu estou disposto a dar. É dizer: não é o suficiente eu vim, eu sentir um pouco, eu chorar, eu dobrar os meus joelhos e eu erguer as minhas mãos e eu ir embora. É suficiente eu orar algumas vezes, mas eu não ter uma devoção maior. Então, na hora da igreja do Senhor, essa geração, está na hora das pessoas acordarem, da igreja acordar e perceber que é hora de nós destruirmos as barragens a qual nós construímos sobre os nossos rios. Deixar a água fluir, porque a água não tem fluído e vidas não têm sido alcançadas. A água não tem saído e ela tem sido contaminada, porque a água que está parada, ela vai ser contaminada. Você pode não perceber, mas vai passar um tempo, essa água vai se tornar impura novamente, porque a contaminação
Mas vai chegar uma hora que essa água vai estar tão contaminada que quando você vê, você já vai ter saído da presença, você já vai ter sido esquecido, e as águas não vão passar da sua cintura. Mas Deus, nessa noite, Ele quer nos levar para águas profundas. Entenda, porque quando nós estamos em águas profundas, nós não temos chão para pisar, nós não temos o concreto para segurar, nós temos que confiar. A minha mãe, ela morre de medo de água, de piscina, o único lugar que ela não tem medo é do chuveiro, porque ela tem que tomar banho. Ela morre de medo de praia, ela morre de medo. A gente vai, ela gosta, ela ama ir, mas ela morre de medo do mar. Ela não entra, ela não passa nem das águas na cintura, ela permanece lá no joelho. Ela permanece com as águas no joelho, porque ela não, se eu for lá, a onda vai vir, vai me levar. O medo do desconhecido, porque ela não sabe nadar. Ela fala assim, pode ir, porque você sabe nadar, você consegue voltar. Mas o mar, mesmo se você souber nadar, o mar é o mar, não é uma piscina, não é um rio que as águas são paradas, é o mar, bravio, e às vezes te dá medo. Já viram vídeos de barcos em alto mar, no meio da tempestade? Você fica assim, aí o povo coloca uma música, você fica com mais medo. Misericórdia, Senhor, Jesus está voltando. Porque o mar, ele te surpreende. Porque se vir uma onda e te levar, talvez você nunca mais volte. E é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. Ele está dizendo, você experimentou já o primeiro amor, já antes conheceu Jesus, águas lá nos tornozelos. Nossa, que delícia, que água. Quando você chega assim na praia, você já não foi muito tempo numa piscina que está muito calor, você fala, nossa, você coloca o pé, nossa, que delícia, está refrescando. E Deus está dizendo, então anda mais um pouco. Aí você come, nossa, que maravilha o Evangelho, olha que maravilha as palavras, as promessas que o Senhor tem feito para mim, aquilo que o Senhor deixou, que maravilha. E mais um pouco. Então, se você gostou tudo assim, anda mais um pouco. Então as águas começam a subir, sobem até a cintura, e você começa a viver, nossa, Senhor, eu preciso de mais disso, eu preciso queimar mais pela Tua presença, eu quero ouvir mais, eu quero conhecer mais. Mas aí quando o Senhor pede, fala assim, então anda mais 500 metros. Aí você até coloca o primeiro pé. Aí quando você olha assim, você fala, não, mas eu vou ter que deixar aquilo que eu acredito. Eu vou ter que deixar o concreto. Eu vou ter que às vezes abrir mão de saber que eu vou receber um salário certinho todo mês. Eu vou ter que abrir mão de saber que eu não vou poder mais andar com fulano, com ciclano, eu não vou ter mais poder ter esse amigo, ou eu não vou poder mais ter contato com aquela pessoa, ou eu não vou poder mais escutar as músicas que eu queria ouvir, que eu gostava, porque até aqui na cintura você ainda está conhecendo, mas você ainda faz as coisas que a sua carnalidade quer. Mas Deus está falando assim, vem mais fundo. E quanto mais fundo, é mais morrer para si mesmo e viver para Cristo. Porque andar com Cristo em sua totalidade é isso, perder a minha vida, para que já não viva mais eu, mas que Cristo vive em mim. Então, se é necessário que não viva mais eu e Cristo vive em mim, quer dizer que eu tenho que largar aquilo que eu acredito, o concreto. Preciso deixar o poço que foi como herança. Preciso esquecer as riquezas, aquilo que eu acredito. E nós falamos, e quando falamos, soa tão lindo, soa tão fácil na maioria das vezes escutar e até mesmo falar. Mas eu não vou te dizer que é fácil, não. Está em águas profundas. Porque às vezes ela ainda não vai estar tão profunda cobrindo a sua cabeça, ela vai estar cobrindo o seu pescoço. E você vai dizer assim, será que ainda dá tempo de voltar? Será que ainda dá tempo de eu tentar nadar e voltar para a margem?
E deveria não ser assim só para uma ou duas pessoas, deveria ser para todos que escolhem viver com Cristo. Viver para Cristo, viver com Cristo requer tudo. Eu sinto em te dizer, mas se você não tem vivido com totalidade, comece a se preocupar. Comece a se preocupar com a sua salvação. Comece a se questionar, porque viver com Cristo, aceitar o Evangelho, é tudo. Largar sua humanidade em totalidade, deixar ela para trás. Não é algumas coisas que eu tenho que escolher tirar da minha vida. Não, é tudo. Tudo. É saber que se eu não tirar tudo da minha vida, talvez quando eu chegar lá no céu, no dia do juízo, eu não vou escutar, seja bem-vindo de meu Pai, não. Eu vou escutar uma parte de mim, porque eu não te conheço. E iremos nos questionar, Deus, mas como assim eu não te conheço? Eu estava lá no domingo, eu estava lá na sexta-feira, eu estava lá orando, eu fui até na mata, no monte orar. Como assim o Senhor não me conhece? E Ele dizendo, você pode ter ido em todos esses lugares, feito todas essas coisas, mas você não viveu da forma que eu pedi. Não é só os dogmas que foram nos deixar, as leis. Cumprir sim é muito importante. Cumprir as leis, os mandamentos a qual Jesus nos deixou. Mas a devoção e entender que para viver com Cristo e para alcançar a minha salvação e ter a certeza de que se hoje Jesus me chamar, eu estarei com Ele, é entender que eu preciso deixar tudo que eu conheço. É entender que talvez eu precisa viver hoje sem saber o que vai acontecer amanhã. Se eu vou ter o que comer amanhã, se eu vou ter o que vestir amanhã, confiando somente naquilo que o Senhor disse. Homens de pequena fé, olha os pássaros, não plantam, não colhem, mas mesmo assim eles não são alimentados. Olha os lírios do campo, eles não tecem, não fiam, mas mesmo assim, nem Salomão em toda a sua glória foi tão vestido e tão lindo como eles. É Deus dizendo, eu não sei no que você acreditar, mas a minha palavra é isso. É Deus dizendo, eu vou cuidar. Porque viver com Cristo é isso, é não saber o que vai acontecer amanhã, é não saber se eu vou ter chão para pisar amanhã, é não saber se amanhã eu ainda estarei aqui, mas é ter a certeza da convicção de que hoje eu estou com Ele, é ter a certeza da convicção de que eu estou vivendo totalmente para Cristo. E dói, como dói se afogar, deixar tudo aquilo que você acredita. Como dói, porque às vezes nós paramos, porque essa é a nossa humanidade. Nós não atingimos o ápice e nunca vamos atingir aqui. Nós vamos ter paz somente na eternidade. A nossa humanidade ela ainda é fraca, porque às vezes nós paramos e pensamos, quando as luzes se apagam e quando estamos sozinhos, nós paramos e começamos a pensar e falamos, meu Deus, olha essa tempestade. Porque nós queremos resolver, porque o ser humano precisa daquelas coisas que são concretas, daquilo que eu vejo. Senhor, eu tenho um problema, então eu preciso de uma solução urgente para resolver. Porque o ser humano ele é assim. Se ele tem um problema, ele quer logo a solução. Se ele não tem aquilo que é concreto, a segurança, ele precisa, o ser humano ele precisa daquilo que é concreto. Mas Deus está pedindo aquilo que é ser visto somente pela fé. Deus está pedindo aquilo que é entendido somente pela fé. Aquilo que não é visto, daquilo que não é sentido, daquilo que não podemos compreender, mas sabemos que na hora certa Ele vai fazer. Eu sei que não é fácil. Sei que não é fácil. Porque eu estou vivendo isso. E ao mesmo tempo que eu estou pregando aqui para você, eu estou pregando para mim. Porque eu tenho vivido uma situação que eu tenho acordado todos os dias e tenho falado, Deus, o
que eu vou fazer, como eu vou fazer, não tem como fazer. E Deus todos os dias diz para mim: Débora, para de pensar. Para de pensar. Tenha fé e creia. Porque quando nós paramos para pensar, quando nós vemos que as águas estão na nossa cintura e nós paramos para pensar, nós não vamos conseguir atingir águas profundas. Quando nós paramos para ver aonde nós estamos, nós vamos continuar, porque estamos estabilizados. As águas ainda não nos estabilizam, você consegue permanecer em pé. Mas quando você começa a ver que você não tem mais controle, você quer voltar para trás. Mas nessa noite o Senhor, Ele quer te levar para águas profundas, porque grandes coisas o Senhor quer fazer através e na sua vida. Ele não quer só fazer na sua vida, Ele quer também fazer através da sua vida. Ele não quer só manter em você, mas Ele quer que o seu rio flua através de você, para que muitos peixes de muitas pestes passem através da sua vida, para que as árvores que estão ao seu redor, à margem dos rios, que elas cresçam, frutifiquem e que elas sejam usadas como remédios para curar. É isso que o Senhor quer para a sua igreja. É isso que o Senhor quer para as nossas vidas. Feche seus olhos neste momento. Eu não sei da sua vida, eu não sei da sua intimidade, eu não sei daquilo que você tem vivido com Deus ou deixado de viver com Deus. Eu não sei qual foi a forma que essa mensagem atingiu o seu coração. Eu sei que ela atingiu, porque não são as minhas palavras ou aquilo que eu quero falar para você, mas é aquilo que o Espírito Santo está ministrando através da minha vida. Deus, Ele quer fazer na sua vida, mas para isso Ele precisa que você saia do raso e confie nele para águas profundas. O Senhor, Ele quer te levar para águas profundas. O Senhor, Ele quer te levar para muito além daquilo que você tem vivido. Se você acha que isso é suficiente, eu tenho algo para te dizer. Deus tem muito mais e é muito melhor daquilo que você pode pensar e imaginar. Aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que o seu olho não viu, aquilo que nem chegou ao seu coração, é o que Deus quer fazer na sua vida. Comece a falar com o Senhor. Coloque os seus questionamentos perante a Deus, dizendo: Deus, tira o medo em mim então, para que eu atinja águas profundas. Porque atingir águas profundas, Senhor, causa medo, porque é aquilo que não conhecemos. E a nossa humanidade, quando ela não conhece algo, ela tem medo. A nossa humanidade, quando não é algo concreto ao qual nós podemos ali manusear, causa medo. Quando nós não temos controle pela situação, nos causa desespero. Mas, Senhor, que Teu Espírito Santo possa nos conduzir à Tua vontade, ó Pai. Fale com o Senhor nessa noite.